Jesus falando sobre eu sou o pão da vida. Por que Jesus se identificou, quis dizer, ele fez uma identificação com o maná no deserto. E hoje nós vamos falar sobre Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Então abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 12. Estou estranhando. Quem encontrou diz? E Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Desafiaram então os fariseus, dizendo: tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecereis a meu Pai. Ele disse essas palavras, ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Somente até aí, deixa a sua Bíblia aberta, a gente acompanhar. Pai, eu acredito, Pai, que a nossa terra, que o nosso coração já está bem arado, preparado para receber. Porque o problema nunca foi a semente, que a semente é a tua palavra, mas sempre foi a terra, Deus. Mas que a semente da tua palavra venha produzir frutos nessa noite, que esses frutos produzam a 30, a 60 e a 100 por um, Deus. Que a tua palavra atinja o propósito determinado para ela nessa noite dos nossos corações. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Só para nós lembrarmos, o Evangelho de João, diferente de todos os evangelistas, João, que o Mateus, Marcos, Lucas são considerados evangelhos sinóticos, parecidos, aqueles que têm na mesma ótica acerca de Jesus. Diferente deles, João vai escrever, João não vai falar sobre o nascimento, João não vai falar sobre o ministério, João não vai tratar acerca da vida de Jesus, mas João vai escrever acerca dos milagres, daquilo que evidenciava quem Jesus era de fato, Deus. Por quê? Porque existia a heresia na época, que dizia, pelos gregos, que a matéria era boa, a matéria era ruim, mas o espírito era bom. Logo eles vão dizer que Jesus não teria como ser Deus, porque não teria como ele ser verdadeiro Deus, se ele tem a matéria má. Então logo ele nunca seria Deus. Então João vai escrever refutando essa heresia, para combater a vida desses homens que se levantavam para tentar colocar essa heresia, disseminar essa heresia. Então João vai revelar Jesus, sobre os atributos de quem Jesus é, do seu caráter, do seu ser. Quando Jesus se apresenta várias vezes dizendo: eu sou. Mas nós vamos ver que ele começa iniciando sobre os 7 milagres de Jesus, que começa em Caná, as bodas de Caná. Depois nós vamos ver o 7 eu sou. Então ele sempre vai usar o número 7, que é o número de perfeição do judeu. E o número 7 requer totalidade, plenitude de Deus. Então nós vamos ver sempre João trabalhando dessa forma.
em escalas, trabalhando, querendo revelar quem Jesus é. É por isso que ele vai iniciar o seu evangelho, diferente dos outros evangelistas. Os outros evangelistas iniciam sobre genealogia, mas o evangelista João não. Ele já inicia dizendo: o verbo. O que ele começa dizendo? E o verbo. Não, vamos lá, gente. Vamos lá. João capítulo 1. No princípio era, e o verbo era, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Então de João, diferente dos outros evangelistas, ele veio para revelar Deus. Mateus veio para revelar Jesus como um rei. Marcos veio para revelar Jesus como um servo para ser servido. Lucas veio para apresentar Jesus como um homem perfeito para os gregos, Marcos para os romanos, e João veio para revelar Jesus, um evangelho que é para todos os povos, mas um evangelho que vai representar o próprio Deus, que de fato Jesus era Deus. Então nós vamos ver essas declarações, e nós vimos como semana passada Jesus sendo o pão, ele declarando que ele é o pão da vida. Da mesma forma que ele vai dizer que, da mesma forma que o maná que desceu no deserto, que era para alimentá-los, Jesus agora está dizendo: agora esse pão, o pão sou eu, o pão que vai alimentar vocês agora sou eu, esse pão que vai trazer vida, esse pão que vai trazer vida para vocês, o pão que alimentará vocês, é o verdadeiro pão. Então, tudo que nós vamos ver no Antigo Testamento, de uma forma tipológica, vai sempre apontar para Jesus, sempre vai convergir na pessoa de Jesus, e nós vamos ver durante essas declarações de Jesus no eu sou. Assim nós vamos ver hoje. Jesus estava ensinando no templo, e quando ele foi interrompido pelos escribas e fariseus, que traziam uma mulher apanhada em adultério, contexto do capítulo 8, e Jesus, de forma rápida, ele declara ali para os fariseus chegam para ele e diz: Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejais apedrejadas. E olha o que diz, Levítico capítulo 20, versículo 10, vai dizer que era necessário trazer o homem e a mulher. Podemos talvez dizer que quando os fariseus chegaram naquela época ali, pode-se dizer, por eles serem espertos, vão levar sua mulher para tentar pegar Jesus, vamos ver se ele entende da lei. Eles podem ter liberado o homem daquele momento, ou o homem pode ter conseguido fugir, mas independente disso, a ideia deles era tentar pegar Jesus numa falha. Eles, olha, diz o texto, eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo, mas Jesus se inclinou na terra, e como insistiram a pergunta, Jesus de fato já vira para eles e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só que o que Jesus está demonstrando para nós aqui? Jesus já está dando alguns vestígios de luz. Jesus aqui já está demonstrando como aquele que é libertador dos cativos, que tem a vida em si mesmo, e o único que pode dar a vida. Os judeus não compreendem a fala de Jesus, pois eles discernem a sua natureza divina e não discernem a sua obra salvadora. Do alto da sua arrogância espiritual, eles se consideram livres e seguros por ter o sangue de Abraão correndo na veia deles. Eles fazem questão de bater no peito que pertence à linhagem do pai Abraão. Só que Jesus vai reduzir a esta pretensa segurança dos judeus, mostrando a eles que não adianta nada eles baterem no peito e dizer ser filho de Abraão, pertencer ao pai Abraão, e ao mesmo tempo querer matar a Jesus, sendo que eles não praticavam as obras de Abraão. Por isso não eram filhos de Abraão, mas filhos do diabo, a quem eles imitavam as obras. E por ser luz, Jesus vai expor o pecado, e é por isso que Jesus está dizendo para eles ali. Então Jesus vai dar uns vestígios de luz ali naquele momento, porque Jesus vai como luz, ele já começa a clarear os corações maldosos
pecaminosos daqueles homens que ali estavam, mas ele também estava jogando luz naquela mulher que estava em densas trevas, dizendo para ela: ei mulher, agora vai e não peques mais. Jesus então está jogando luz nas densas trevas que aquela mulher estava, mas também jogando luz na pecaminosidade nos corações daqueles homens religiosos. Deus é luz, e onde quer que a luz brilhe, vai revelar a perversidade humana. Paulo aos Efésios vai dizer assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Porém são vivos como as pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. É por isso que Paulo vai dizer, porque é por isso que te diz: você que está dormindo, acorde, e Cristo te iluminará. Então a luz está para revelar a perversidade nos corações humanos. E uma coisa interessante aqui, irmãos, é nós entendermos que Jesus, ele não começou o próprio Deus através da pessoa de Jesus, que é uma revelação, a última maior revelação de Deus é Cristo. Só que ele não começou a revelar a partir do Novo Testamento, mas assim a partir do Antigo, principalmente para nos salvar. Quando ele chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus, chamando Abraão para ser seu descendente, libertando da escravidão do Egito através de Moisés, estabelecendo com eles uma aliança no Sinai, conduzindo no deserto até a terra prometida, por parte ali no meio do caminho através de Josué, ensinando o seu povo. E tudo isso nós vamos ver no Antigo Testamento, que foi uma preparação para algo maior, que era a redenção que viria por meio de Cristo, mostrando que os homens precisavam ser libertos, não da escuridão do Egito ou do exílio da Babilônia, mas agora eles precisavam ser libertos da escravidão do pecado. E foi para isso que Jesus basicamente veio como Salvador. E o cristianismo, ele é uma religião de salvação. Religião do latim religare, que é religar o homem de novo a Deus. Quem fez isso? O próprio Cristo. E é uma religião de salvação. E diferente das outras religiões não cristãs, não tem como nós se comparar aos outros deuses, porque o nosso Deus é diferente. O nosso Deus não tem como se comparar a sua mensagem, a mensagem de um Deus que amou, que buscou e morreu pelos pecadores perdidos. A essência do cristianismo é Cristo. Se tirarmos Cristo do cristianismo, não sobra nada. Então a característica marcante do ensino de Jesus é que ele geralmente falava dele mesmo, e a verdade que falou também do Pai, do reino de Deus, mas acrescentou que também ele era um filho de Deus. E o ensino era centrado sempre nele. E a sua proposta ali, como pessoa, era imediatamente colocar a parte dos outros líderes e religiosos do mundo. E Jesus dizia: eu sou. Mas e vocês? Diz ele para os discípulos: quem aí fora dizem? Quem que os homens dizem quem eu sou para vocês? Eles vão dizer, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias. Mas Jesus diz agora para eles: mas e vocês? Quem eu sou para vocês? A gente tem várias vezes de perguntar. Uma das lições da nossa célula essa semana, do catecismo da nossa cidade, foi: quem é Deus? Muita gente falou paz, é amor, é fogo, mas ele está acima. Isso são derivados de quem é Deus, derivados de quem ele é. E os homens devem crer em Jesus. Para muitas pessoas, Jesus é aquilo que ele faz, daquilo que ele faz. Claro que nós não podemos separar Jesus
da sua obra, não tem como. Mas independente se nós baseamos quem Jesus é para nós e naquilo que Ele faz, no dia que Ele fazer, Ele deixa de ser aquilo que Ele é. Então, os homens devem crer em Deus. Porém Jesus lhe disse para crer nele também. Credes em Deus, mas também credes em mim. E a obra de Deus está naquele que enviou. Quem crer no Filho tem a vida eterna, e quem não crê, esse está em pecado. E uma coisa é certa, irmãos: o caráter de Jesus sustenta todas as suas declarações. O caráter, quem Ele é, sustenta tudo aquilo que Ele diz acerca do reino, acerca de quem Ele é. O seu caráter demonstra, porque nós não. Na maioria das vezes nós dizemos ser uma coisa, mas o nosso caráter diz outra. Nele não tem sombra de variações, nele não tem mudanças. Deus não é bipolar. Então quando Ele diz que é, o seu caráter sustenta aquilo que Ele declarou. Isso mais ainda é nós colocarmos a nossa fé nele, porque fé é colocar, sabe o que? É confiar no caráter de Deus. Isso é fé. Então Ele diz: eu sou a luz do mundo. E as suas declarações são acompanhadas de ações que são respectivas do seu caráter. Então nós podemos dividir aqui em 3 partes esse texto. O versículo 12, parte A, Jesus está falando de si mesmo. Versículo 12, parte B, Jesus falou a respeito dos seus discípulos. E no versículo 13 até o 20, é a terceira parte, Jesus vai falar a respeito dos seus inimigos. Então vamos lá. Jesus falando de si mesmo. Qual que era a ocasião dessa declaração? A ocasião dessa declaração de Jesus é a ocasião da festa dos tabernáculos. Uma das 3 festas que Jesus ordenou, que Deus ordenou para que os judeus continuassem a subir Jerusalém: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E a ocasião das festas, os fariseus se deparam trazendo uma mulher que foi pega, como nós dizemos aqui. E eles tentam pegar Jesus em alguma falha. Mas Jesus aproveita essa ocasião para se revelar. Depois dos seus peixes de luz, Jesus agora, ela é como que ele terminou de dizer aqui para aquela mulher, para os fariseus. Ele se volta para o seu público dentro do templo e diz: eu sou a luz do mundo. E esta veio para revelar a pecaminosidade dos corações dos homens, mas também para jogar a luz, aquela mulher. E essa declaração que foi feita na festa dos tabernáculos, olha que interessante para nós entendermos o contexto, por que Jesus está fazendo essa declaração. Na festa dos tabernáculos, todo ano, era levantado 4 pilares, 4 tochas, numa altura de 25 metros, 3 vezes esse prédio aqui. Era 25 metros de altura e era colocado no pátio das mulheres, onde as mulheres se apresentavam, dançavam. E aquelas tochas iluminavam todos os terraços da cidade de Jerusalém. Toda a cidade era iluminada, pois a luz era uma luz intensa. E os judeus, quando passavam e olhavam na ocasião daquela festa, eles se lembravam da coluna de fogo no deserto, que iluminava o caminho, mas também que aquecia eles no deserto. E o que se lembrava nessa festa também era o êxodo. O que se lembrava nessa festa. E as 3 imagens nós temos aqui a partir do capítulo 6 até o capítulo 8. Nós vamos ver no capítulo 6, como nós vimos semana passada, Jesus falando sobre essa festa representada do maná, que era o pão que desceu do céu. Logo Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. No capítulo 7, no versículo 37 e 38, Jesus vai falar que aquele que tem sede vem a mim, e quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão do seu interior rios de água viva. Essa representativa, Jesus está dizendo, sabe como? Apontando para a água da rocha que saiu para matar a sede do povo no deserto.
E agora eles vão olhar para a coluna de fogo e vão lembrar da coluna que iluminava o caminho para eles. Logo Jesus também vai dizer agora: eu sou a luz do mundo. Então Jesus está dizendo: eu sou o pão que alimenta, eu sou a água que vai matar a sede de vocês, mas eu também sou a luz para iluminar, jogar luz no seu caminho. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, isso aqui é para vocês lembrar. Olha que legal, lembra? Vocês estão lembrando? Lembra do pão que desceu? Eu sou. Lembra da água que eu falei para Moisés tocar na rocha? Lembra? Eu estava lá, eu sou essa água hoje. Lembra da tocha, da coluna de fogo que estava no deserto iluminando vocês? Então, eu sou agora essa luz que ilumina o caminho de vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, além do pão, da rocha e da coluna de fogo, ainda na festa dos tabernáculos tinha uma outra coisa muito linda, que era uma ênfase no símbolo da festa de Moisés que era celebrado. Sabe qual que era a dádiva? A dádiva do nome pactual de Deus. Eles representavam, eles falavam, eles declaravam sobre o Deus que se declarou a Moisés no Monte Sinai. Aí vem Jesus e diz o quê? Eu sou, naquela festa. Está tudo completo. E então não tinha lugar ou uma ocasião melhor e mais apropriado para Jesus fazer essa declaração, essa associação, a sua identidade com o Deus de Israel na festa. É Jesus pegando tudo que era feito nos tabernáculos e fazendo convergir nele. É Ele indicando que Ele é o cumprimento de toda a lei. É o pão alimentando, é a água matando a sede, é a luz aquecida iluminando o caminho. É o que se comemora o êxodo no Egito. Então, quando Jesus faz essa declaração, Ele está dizendo: todo o êxodo se cumpre em mim. Eu sou o pão que alimenta, eu sou a água que sacia a sede, eu sou a luz que aquece e que ilumina. E essa luz representa a presença de Deus, representa a salvação de Deus e a revelação de Deus. Tudo isso se cumpre nele. Então essa era a ideia da festa dos tabernáculos, era rememorar a coluna de fogo no deserto que os guiava. E foi nesse momento da festa. Imagina, irmãos, todo mundo lá no momento da festa. Jesus sai do templo, vai lá para o pátio das mulheres, as tochas tudo levantadas. É como se Jesus olhasse para cada uma delas. Talvez poderíamos pensar, e Jesus diz: tá vendo? Está iluminando Jerusalém toda, tá? Mas eu sou a luz que iluminará vocês. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, ele vive em trevas espirituais. No século XVIII, na França, surge um movimento filosófico chamado de iluminismo. Eles criam que o conhecimento são luzes que viriam para tirar, ou vem ainda, que eles creem nisso, para tirar o mundo das trevas. Eles cultivavam a razão, eles criam que a resposta da solução do mundo estava no conhecimento das luzes do saber. E foi uma época de muita busca pelo saber, e foi nessa época que surgiram as grandes enciclopédias que hoje nós temos. E para o iluminismo, então, essas luzes do saber e do conhecimento é que iria salvar o mundo. Mas o problema foi no século seguinte, no século XIX, que nós vamos ver um colapso em vários impérios: China, França, Espanha. E isso veio para quebrar essa tese dos iluministas. Por quê? Porque eles buscavam o saber e o conhecimento, e agora foi derrotada pela história, com os impérios guerreando entre si. E no século XX tivemos duas grandes guerras mundiais, que logo depois veio para eles o pessimismo surgindo. Que embora o iluminismo dizendo que o mundo vai melhorar, que o mundo vai melhorar, vai ser salvo, a escuridão vai embora. E as duas guerras no século XX veio para jogar um balde de água fria, mostrando que o homem não evoluiu, que o homem mata os seus semelhantes por disputas territoriais. E depois disso, grandes guerras veio. E no século XXI, que é a qual estamos, nós não vemos também uma grande melhora na humanidade. No nosso século, hoje,
se contabiliza 9 milhões, até o ano passado, 9 milhões de crianças que morrem de fome no mundo. Nesse momento tem guerras acontecendo, confrontos armados. E a cada dia percebemos que, ao contrário dos iluministas, com essa teoria do saber, do conhecimento, os problemas da humanidade seriam resolvidos. E nós vemos que o mundo, dia após dia, ele continua se degradando por causa do pecado. Que de fato, esse mundo está em densas trevas. Então qual seria a solução? Se o conhecimento, a informação, a informática não trouxe solução para esse mundo, qual será a solução da humanidade? E nós temos a resposta nessa noite aqui. No mundo em trevas, Jesus é a luz, e não o conhecimento iluminista. É Jesus, somente Jesus. João capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que João vai dizer. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Para essas trevas, embora somente a revelação de quem Jesus é. Somente. E é por isso que Jesus vai declarar: eu sou a luz do mundo. Os seus pais guiaram vocês com uma chama. Os seus pais foram guiados por uma chama incandescente de fogo. Mas hoje eu sou a luz que vocês precisam. Hoje eu guiarei vocês através da minha luz. Essa é a mensagem de Jesus diante daquelas 4 tochas iluminando Jerusalém. Só que agora ele está apontando para si. E assim como nós vemos semana passada Jesus fazendo alusão ao Antigo Testamento, nós vemos Jesus fazendo isso, dizendo a nós: eu estou imitando o Pai. Eu estou imitando o Pai. Eu estou fazendo aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então, com isso, nós vemos a primeira parte aqui, Jesus falando de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Agora nós vamos ver Jesus falando a respeito dos discípulos. Ele vai dizer: quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Ele disse: quem me segue é o meu discípulo. Seguir ao Senhor Jesus significa crer e confiar nele. Uma fé que redunda em vida e luz para os cristãos. Os que não creem andam em trevas. Uma das mensagens mais importantes do Evangelho, irmãos, é que essa luz espiritual ela brilha, mas as pessoas não são capazes de compreendê-la e tentam apagá-la, só tentam. 1 João capítulo 1, 4 e 5. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Eles só tentam, mas não conseguirão apagar essa luz. Então entenda uma coisa: discípulo não é só aquele que crê, mas é aquele que segue. O crer é o primeiro passo, é a fé para seguir. Se você fica só numa fé que não cresce, que não dá frutos, logo a sua fé é morta, porque ela não tem ação. Pois quem não me segue andarão e andam em trevas. Irmãos, tem muito crente, tem muito que se diz ser cristão, que está andando em trevas. Ser discípulo começa com admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Jesus, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não obviamente por quem somos, mas por quem imitamos. Ser discípulo é o ato de seguir Jesus, para você ajudar as outras pessoas a seguirem também a Jesus, porque quem não segue Jesus não pode ajudar pessoas a segui-lo. A decisão de seguir a Jesus implica em um custo, e Jesus falou qual é o custo. Lucas capítulo 14, versículo 25. Quem quiser me acompanhar,
Não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Jesus está dizendo: assim nenhum de vocês podem ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas perde o gosto se deixar de ser sal. É jogado fora, para isso não serve mais. Nós vamos ver que um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego que Jesus está ensinando. Porque vai existir uma diferença em ser multidão e discípulo. Multidão é como uma pessoa sem nome e sem rosto. Isenta é aquela pessoa que é isenta de responsabilidade com relação a Jesus e a seu ensino. A multidão é o exemplo mais escandaloso que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo, sem levar em consideração, eu quero até seguir Jesus, eu até creio, mas se for para deixar alguma coisa, se for para abandonar outra, eu prefiro não. Então, para seguir a Jesus, de acordo com os termos dele, não dava para ficar escondido. Tem que sair do escuro. Era preciso se comprometer publicamente. Em outras palavras, não dava para seguir Jesus sem mostrar o rosto, sem se assumir. E outra coisa, diante de todos e assumir todos o seu compromisso com Ele. Logo, para seguir Jesus, era preciso sair das sombras, das trevas. Entenda uma coisa, irmãos: crer. Você é vindo aos cultos no domingo, você está dizendo que crê, mas se você não segue os ensinamentos de Jesus durante a semana, a mensagem de Deus não foi aplicada ao seu coração, logo você não é discípulo. É uma fé informal, é uma fé que até só crê. E Jesus não nos chamou para todo domingo estar aqui apenas, mas para ser discípulo durante a semana também. Amém? Então, no ambiente da festa dos tabernáculos, nós vemos ver Jesus está dizendo que é Ele que nós devemos seguir, da mesma forma que vocês seguiram aquela coluna de fogo no deserto, foi atrás dela, confiaram nela para apontar o caminho. Agora confiem em mim, porque sou eu que apontarei o caminho para vocês, sou eu que iluminarei o caminho para vocês. É isso que Jesus está dizendo. Jesus disse para Mateus: Levi, me segue. Jesus disse para Felipe: segue. Mas chegou uma pessoa para Jesus: como é que eu faço para te seguir? Jesus disse para ele: guarde os mandamentos. Mas eu já guardo todos eles. Então agora praticar, né? Vamos praticar? Pega tudo e dá aos pobres. Aí não, aí Jesus, aí ficou difícil. Aí não dá. Pensei, era só entender os mandamentos, já estava de bom tamanho. É como se Jesus estivesse assim: abandona tudo que é aquilo no meio do caminho, abandona aquilo tudo que pode te fazer você querer voltar no meio do caminho. Por quê? Porque esse jovem rico tinha posses, tinha riquezas, o seu Deus era o dinheiro. Então perceba aqui um perigo. Jesus está dizendo para nós: segue-me. E nós dizemos para Jesus: espera aí, eu vou perder muita coisa, Jesus. Eu vou perder amigos. Eu vou perder aquele pecado que eu gosto tanto de praticar ele de vez em quando, aquele pecado meu que eu coloco ele na coleirinha e sai puxando ele todo dia, que já é domesticado por mim. Então, Jesus, não dá. Não tem como, né? E acompanhar o Senhor de outro jeito, não. Jesus, a discípula é aquele que se entrega totalmente a Ele. Aquele que ama mais o pai, a mãe do que a mim, não é digno de mim. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e me siga. Você quer me seguir?
O custo é perder. Evangelho não é sobre ganhar. Seguir Jesus não é sobre ganhar. Seguir Jesus é o quanto nós temos a perder para ganhar os céus. É nós não apegarmos às coisas deste mundo. É nós nos apegarmos às coisas que pode no meio do caminho nos fazer querer voltar para a nossa vida passada. Seguir a Jesus, mesmo sem levar bagagem, sem levar alforje, sem levar nada que nos acompanha, é confiar que aquele que é a luz apontará o caminho, mas também me guardará durante o percurso do caminho. Seguir é guardar os mandamentos. João 14,15. Se vocês amam e obedecem os meus mandamentos, é sobre amar Jesus na prática. Este não andará em trevas. É por isso que Jesus diz: ter crente, crer em Jesus, mas não segue, está praticando obras das trevas. Discípulo é aquele que anda na luz de Cristo, é aquele que guarda os mandamentos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É aquele que vive uma vida iluminada. É aquela vida que você está seguindo Jesus, que em algum momento você ir para um lado ou para o outro, sabe que aquela luz está jogando, está te iluminando, e você está vendo para onde você está indo. E se for preciso convergir, fazer uma conversão, você fará. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está aqui? E agora, Jesus fala dos seus inimigos. Depois que a mulher adúltera partiu, tudo indica que o outro grupo de líderes judeus apareceu e, como de costume, discutiu com Jesus. Dessa vez eles vão acusar Jesus de dar testemunho de si mesmo, afirmando ele ser a luz do mundo, sendo que os tribunais e a própria lei dizia que não podia se dar testemunho de si mesmo. Logo era preciso ter 2 pessoas ou 3 para dar testemunho. Por isso que Jesus vai dizer: onde estiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. A lei vai dizer isso. Nos tribunais era preciso ter 2 testemunhas nos tribunais para testemunhar daquele, somente na presença. E Jesus responde para eles assim, ó: na vossa lei, Jesus sabe, Jesus conhece. Obrigado, Claudinho. Jesus sabe, ele entende, ó. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens era válido. Eu sou um que testifica de mim. Minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Olha aí, a luz precisa testemunhar de si mesmo. Os únicos que não conseguem vê-la são os cegos. O que Jesus está apresentando aqui? É que Israel, ele esqueceu quem é Deus. O comportamento, a atitude e a ambição deles vão indicar que eles não conheciam aquele a quem Jesus está chamando de Pai. Mas é por isso que eles não conhecem reconhecer que Jesus veio do único e verdadeiro Deus. Então isso ressalta para nós que Israel era colocado para ser a luz do mundo, mas esse povo só fornecia trevas. Só que agora Jesus está dizendo: é aquele que emite a verdadeira luz sobre as trevas. E há apenas um resultado aqui, com esse confronto, com esse debate, vai haver uma colisão frontal entre eles. E é isso que nós estamos vendo aqui, com essa discussão. Aqueles israelitas, aqueles fariseus, eles estão sendo movidos pela cegueira espiritual, pelo preconceito, pelo ódio. E se Jesus vinha do Pai, se era um com o Pai, estava no mundo para fazer a vontade do Pai, não estava ele de acordo com o ensino de Moisés acerca da necessidade de 2 pessoas. Logo Jesus deixa claro que ele e o Pai estão em plena harmonia. Por isso que ele diz: quem vem a mim, vê o Pai.
na qual ele dá o testemunho dizendo que ele é essa luz. Esses inimigos, irmãos, são aqueles que duvidam de Jesus. São os inimigos do passado, mas são os inimigos do tempo presente que estamos vivendo. Pessoas que não acreditam mais em Jesus, pessoas que não têm fé mais em Jesus, porque um dia Jesus não cuidou dos seus luxos, porque Jesus não quis dar uma coisa, porque Jesus não deu aquilo, aí abandonou Jesus, aí duvida de quem Jesus é, só porque Jesus não fez os caprichos que ela queria. Só que Jesus não está limitado àquilo que eu quero ou desejo fazer. Isso tem que ficar claro para mim e para você. Independente se ele fizer ou não, ele continua sendo Jesus, o Cristo. Independente de qualquer coisa. Aí nós vamos ver aqui que eles vão fazer um julgamento precipitado na ignorância, sem conhecer os fatos. Só que Jesus vai dizer para eles: ó, eu a vocês eu não julgo a vocês, de forma nenhuma. Eu não vim para fazer julgamento de você, eu vim para salvar. Jesus veio para salvar, mas chegará o dia que ele voltará como juiz. Hoje vocês me conhecem como Salvador, mas amanhã eu voltarei como juiz para julgar vocês. Os inimigos de Jesus então não conhecem o Pai. Deus para eles não o conhecia na prática. Eles não tinham relacionamento com Deus. Eles tinham conhecimento sobre Deus, mas não tinham conhecimento de quem Deus é. Eles não tinham de fato aqui um relacionamento com Deus. Por isso que naquele grande dia vai chegar aqueles dizendo para Jesus: Jesus, eu curei no seu nome. Jesus, eu expulsei no seu nome, demônio no seu nome. Eu operei curas e maravilhas no seu nome. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. No grego gnosko aqui é: eu não tive um relacionamento íntimo com você. Qual que é melhor? Achar que se move no dom, o que você está fazendo? Você está fazendo a obra de Deus. Mas quem faz a obra de Deus, na maioria das vezes, não conhece o próprio Deus. Não tem relacionamento de quem Deus é, de fato. Nós precisamos entender e ter relacionamento com Deus. Discípulo, aquele que segue, tem relacionamento com seu mestre. E só pode chegar ao Pai quem conhece o Filho. E por último, versículo 20, ele diz essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilaço. Contudo ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Nós vamos ver aqui, os inimigos de Jesus estão debaixo da sua soberania. Essas palavras de Jesus foram proferidas no lugar do gasofilaço, o qual era um lugar de segurança máxima no templo, onde as ofertas eram depositadas. Era no pátio das mulheres. Lá tinha 13 recipientes, cada uma com a trombeta de um chifre assim, que era colocado as moedas para ali cair. E foi nesse lugar mesmo que Jesus ficou observando aquela viúva pobre, colocando as suas últimas moedinhas lá dentro do gasofilaço. E a hostilidade deles era tanta que João vai nos informar que Jesus não foi preso ali porque ainda não foi chegada a hora dele. O teólogo diz que prisão, julgamento e execução, quando viessem, seria apenas estágios em sua viagem de volta para aquele que enviaram. Ele está dizendo que a prisão, quando viria, o julgamento, quando viesse, seriam apenas estágios que o levaria de volta para casa. Mas eles não o prenderam porque não era chegado a hora. Aqui nós vemos um elemento da soberania de Deus. E essa expressão, não é chegada a minha hora, é característica do ministério de Jesus. Ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 2, versículo 4. Não é preciso que a senhora diga o que devo fazer, ainda não chegou a minha hora. João 7, 6 e 8.
A minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. João 7,30. Então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. Olha que interessante isso aqui. É como se alguém tivesse segurando as mãos daqueles guardas, os travando, segurando e dizendo: ainda não é chegada a hora. Vocês estão limitados. Vocês estão limitados. Vocês só podem até aqui. Daqui para lá ainda não chegou a tua hora. Não é o momento. É como se o próprio Deus, através da sua soberania, guardasse o tempo que iria chegar para ele ser preso. E o tempo chega. João capítulo 12. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza do Filho do Homem. João 12:27. Agora estou sentindo grande aflição, pois a minha hora chegou. João 13. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar o mundo. João 17:1. Pai, chegou a hora. A soberania de Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui está presente. Em determinado momento eles não podiam fazer nada. Ninguém podia fazer nada. Mas depois chegou a hora. E Jesus, irmãos, ele não foi pegado, não tentou fugir. Não pegaram ele ali, travaram ele para levar, não. Jesus, ele mesmo se entregou para ser levado. Esses inimigos, olha que interessante, esses inimigos não imaginavam que estavam dentro de um plano muito maior, do plano soberano de Deus. Os inimigos da igreja, não sabem eles, que eles fazem parte de um plano soberano de Deus. Isso é para você mais ainda crer naquele que é a luz do mundo. Isso é para você crer, entender e confiar naquele que é a luz, que aponta o caminho e guardará você durante o percurso até a Nova Jerusalém. E concluindo, algumas aplicações para nós aqui. Jesus é a luz do mundo, e não um conhecimento iluminista, mas a redenção do mundo, ela está em Cristo. Se existe ainda um pouco de luz, é por causa de Cristo. Você crê em Jesus? Só que os demônios também creem e temem. Só que a diferença de nós para os demônios é que eles não seguem, eles não praticam, eles não guardam os mandamentos. Então, se eu e você não gostamos de seguir Jesus, de praticar e nem de guardar as suas palavras, logo já sabemos a quem nós estamos puxando. Agora, se seguimos Ele, é diferente. Somos filhos da luz. Nós não somos a luz, nós temos a luz para refletir a luz de Cristo. Então, sigam. Os discípulos de Jesus, terceiro, andam na luz. Os discípulos de Jesus andam. Então para de andar em trevas. Para de andar em lugares que só tem trevas. Para de trazer coisas para sua casa que só tem escuridão, trevas. Para de assistir só aquilo que atrai trevas para você. Quer saber se você é um discípulo? Anda na luz. Anda na luz. Sabe aquele pecado oculto que você comete? Se você se diz ser crente, mentira. Você é filho do diabo, porque é mentiroso, diz a Bíblia. Agora sai. O que Jesus está mostrando para nós aqui? Se você quer de fato, se você quer segui-lo mesmo de fato, venha para a luz. Abomine esse pecado, abandone esse pecado. Tem um custo para seguir a Ele. A luz não comunga com as trevas. Não adianta querer seguir Jesus, que vai chegar um momento que Ele vai virar para trás e vai virar para vocês. Vai ver tantas pessoas indo embora e vai perguntar para você: não quer ir embora também não?
E por último, os inimigos de Jesus não conhecem a Jesus. Será que você conhece Ele mesmo? Será que nós conhecemos Ele mesmo? Você conhece Ele o quanto? Será que se eu fizer algumas perguntas, não que isso resume a você conhecer Deus, mas se eu fizer algumas perguntas aqui, será que você consegue responder? Para conhecê-lo está aqui, ó, a sua palavra. A sua palavra. A Bíblia, ela não é sobre mim nem sobre você. A Bíblia é sobre Ele. Ela é cristocêntrica. Na história, a Bíblia é sobre a história de Deus. E na história de Deus nós não temos o papel principal. Nós somos os coadjuvantes. E o papel principal se chama Cristo Jesus. É dele. Sempre será dele em toda a história. Será que você já se sentiu tentado a rejeitar essa luz? Será que ao ouvir essa palavra essa noite você talvez se sentiu tomado pela dor dos fariseus? Tomou partido deles? Será que nós permitimos esquecer quão profundamente as trevas podem chegar em nosso interior? Nós temos sido chamados para transformar esse chamado de andar na luz. E andar na luz é um privilégio para nós, irmãos. Albert Einstein, perguntaram para ele assim: qual seria a definição científica de luz, Albert? E ele respondeu: a luz é a sombra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. A luz é a sombra de Deus. Sua sombra guia você, te ilumina para algum lugar. A luz para um cientista é a sombra de Deus. Ele nem tinha conhecimento, mas ele entendeu quem era Deus. Deus é luz. E para fechar, no capítulo 9, como eu sempre disse, sempre vai acompanhar, Jesus faz sempre falar o eu sou acompanhado de uma metáfora, logo vem um sinal. E essa palavra sinais já é típico do Evangelho de João. Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu. Antes ele fez multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus agora vai dizer: eu sou a luz do mundo. No capítulo 9 ele vai curar agora um cego de nascença, que nunca viu a luz do dia, nunca enxergou nada, e Jesus faz ele enxergar, vendo a luz. Jesus, João coloca para nós um sinal confirmando o que ele disse: eu sou a luz do mundo. Porque a primeira pessoa, depois que aquele homem começou a ver, quem que ele viu? Jesus. Foi a primeira pessoa que ele se deparou. E no testemunho dele em diante ele vai falar: quem foi que tirou? Ele sempre vai falar: foi um homem. Foi um homem. Se este não fosse Deus, nada eu poderia dizer, diz ele. Ele é Deus. E para a gente terminar, alguns textos. Salmos de número 18, verso 28. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Salmos 27, 1. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 118, verso 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Isaías 42, 16. Eu guiarei os cegos por um caminho que não conhece, por uma estrada que eles nunca pisaram antes. A escuridão que os cerca, eu farei virar luz. Isaías 60, 19. Nunca mais o sol iluminará de dia, nem a luz, nem a lua de noite, pois eu, Senhor, serei sempre a sua luz. Mateus 4,16. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe segurança para o seu reino maravilhoso de luz. João 3,19. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz
ao mundo. Atos 26:13. Mas aconteceu o rei que na estrada, Paulo contando, ao meio-dia veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe segurança para o seu reino maravilhoso, do seu Filho amado. 1 João capítulo 1, versos 5 e 7. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês que Deus é luz, não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. 1 Pedro 2:9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Fica de pé no seu lugar, parece que está acabando. Mateus capítulo 5. Jesus agora vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não, vou repetir. Vocês são a luz do mundo. A luz não é sua, mas Ele nos capacitou para iluminar através da luz dele que está em nós. Só há um meio de reconhecer, irmãos, as nossas trevas brilhando, imitando Jesus, como Ele imitou o Pai. E por último, Apocalipse 21:23. A cidade não vai precisar mais de sol, nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus, que é luz, iluminará toda ela. Você precisa se identificar com a luz de hoje. Você precisa se identificar com essa luz que é Cristo, aprender a viver com ela, sendo guiado por ela, porque há um lugar que você irá morar, a luz brilhará, será através dele. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Para que eu pudesse leva a adorar.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente dito, tão maravilhoso para mim. Só você que crê e seguirá essa luz, aplauda o Senhor bem forte, hein? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Ele é bom, Ele é bom, aleluia, glória a Deus. Tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra, que quer entregar a vida para Jesus, ou que quer retornar para o Senhor Jesus? Nessa noite a luz brilhou para você, nessa noite. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Não tem? Amém, amém. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Que aqui está? Tem alguém? Também não? Então, amém. Que bom, né? Pode cantar maravilha.